A advocacia de família, ela não pode se limitar à análise do direito. Questões emocionais, psicológicas devem ser enfrentadas no processo de divórcio, principalmente quando o divórcio envolve filhos. Se você está passando por essa situação e não tem a mínima ideia de como se comportar em relação aos seus filhos, fica com a gente até o final desse vídeo. Eu vou conversar novamente com a doutora Gisele Gouveia, coach de relacionamento e psicóloga, e nós vamos abordar 3 momentos importantes, né, doutora? Sim, Alexandre, nós vamos falar sobre o momento pré-conversa, né, onde os pais se preparam para falar com os filhos, o momento da conversa, o que falar e como falar nessa importante conversa com os filhos, e o momento pós-conversa, né, que é o dia a dia. O que você pode fazer no dia a dia para manter o relacionamento de uma forma saudável entre os filhos e os pais. São informações importantíssimas, então fica com a gente até o final desse vídeo. É importante que o divorciando tenha em mente que a família ela não deixa de existir, mas tem que haver todo um processo de reestruturação. Diante disso, ele pergunta, doutora Gisele, como os pais podem agir, o que eles podem fazer para manter esse ambiente familiar saudável entre pais e filhos? Certo, Alexandre. Bom, esse momento pós-comunicação, né, do divórcio que foi feito aos filhos, ele é muito importante, porque se bem observado aqueles 8 pontos, você deve dar a garantia para os seus filhos de que eles vão ser cumpridos, de tudo que foi falado ali deve ser cumprido, né? Isso, com o passar do tempo, vai trazer para a criança a certeza e a segurança de que ela não foi aí a responsável pelo que aconteceu, pela separação, e que ela pode sim ter uma vida completamente normal e saudável, e que a relação entre os pais pode e deve ser boa, para que ajude no desenvolvimento dessa criança. Então, nesse momento pós-conversa, o primeiro item é assegurar que tudo que foi combinado lá na conversa com a criança vai ser cumprido. A relação entre os pais deve ser a melhor possível para promover o desenvolvimento dessa criança. O segundo item, deixar a criança se manifestar quando ela quiser e da forma como ela quiser sobre cada um dos pais, sobre o que aconteceu na casa de um dos pais. E importante, Alexandre, o pai e a mãe não devem fomentar a discórdia, não devem provocar um estado de incompreensão da criança em relação ao outro progenitor, se acontecer alguma coisa que a criança não goste. Por exemplo, vamos supor que o pai tem uma namorada nova e a criança não gosta dessa namorada e ela vem para casa e você deixa ela falar o que ela passou na casa dos pais e falar sobre a namorada do pai nova. Você não deve ficar instigando a criança a falar mal da namorada ou a não ir mais na casa do pai. Pelo contrário, você deve acolher a criança, ensinar a ela formas de se comportar para se dar bem com a namorada do pai. Deve ensinar a ela uma forma de falar com o pai, falar o que a criança não gostou na namorada, né? Ensinar a criança a falar isso para o pai, para que a criança consiga aí ampliar o seu repertório de comportamentos no que diz respeito a dizer o que sente, tanto para o pai quanto para a mãe. E mesma coisa o pai, né? Se a criança chegar com alguma reclamação da casa da mãe, mamãe me pôs de castigo porque eu estraguei os batons dela, por exemplo. O pai não deve criticar a mãe, dizer que a mãe não sabe o que faz, etc. O pai deve ensinar a criança como pedir desculpas por ter feito aquilo, como explicar para a mãe que foi um acidente, não foi proposital, enfim, como formas de se comportar que são mais adaptadas e que a criança vai levar isso para o resto da vida e não só para a relação com os pais. O quarto item é sobre as adaptações que são necessárias no dia a dia, né? Então você vai lá estar garantindo todas as circunstâncias que foi combinado com a criança naquela conversa.
Porém, é claro que podem acontecer algumas adaptações. Ah, papai não pode esse horário, então vai a mamãe. Hoje não vai dar para você dormir na casa da mamãe, você vai vir ficar na casa do papai. Isso pode acontecer. E o ser humano, ele passa tranquilamente por adaptações desde que a sua parte emocional esteja bem, desde que seja garantido para ele, principalmente para as crianças, o afeto que ele tem do pai e da mãe, mesmo estando separados. Então, se você consegue propiciar para o seu filho um ambiente onde não tem críticas ao pai, não tem críticas à mãe, e você acolhe o sofrimento, as dúvidas dela, você garante esse afeto. E aí as adaptações do dia a dia se tornam tranquilas, se tornam fáceis. O importante é que a criança não faça malabarismos para lidar aí com o pai e com a mãe. Porque a criança deixa de ser cuidada para ser cuidadora se ela tiver que fazer isso. Ela passa a ter que vigiar os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas ações para não desagradar o pai ou desagradar a mãe. Isso não é legal, a criança tem que ser espontânea, né? Então, propiciando para a criança um ambiente bacana, onde ela possa se expor, possa se manifestar sem críticas, onde você possa fazer adaptações com tranquilidade e você consiga garantir para ela a rotina que ela tinha antes, de forma adaptada, mas consegue garantir, a criança tende a se desenvolver bem com a separação. Uma dica, Alexandre, é um livro muito bacana que pode ser usado, inclusive, com crianças pequenininhas, crianças ali menores de 4 anos que têm mais dificuldade para entender, uma conversa pura e simples, A gente usa histórias. O livro se chama Quando os Pais se Separam, é da editora Paulus. Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, tá, Alexandre? Para quem quiser acessar, comprar ou até baixar da internet. É um livrinho que pode ser usado com crianças pequenas para explicar essa questão da separação dos pais, e ele enfatiza bastante o fato de que o afeto permanece. Então, é muito legal. Então, é importante, gente, nós termos a consciência de que existem 3 momentos. O de preparação para essa conversa com a criança. A conversa em si, onde devem ser abordados aqueles 8 itens. E o momento pós-conversa, que é o dia a dia, onde você deve manter aí o que foi dito na conversa e fazer as adaptações necessárias. E o importante é colher informação. Eu sempre digo para os meus clientes, eu utilizo uma frase que eu gosto muito sobre divórcio, que é o conflito, ele não é entre o bem e o mal, mas sim entre a informação e a ignorância. Então, se você está passando por esse processo doloroso de divórcio, busque informações, assista os primeiros vídeos da série, se cadastre no nosso canal, não deixe também de curtir esse vídeo e os demais vídeos, porque assim você nos motiva a dar continuidade a essa série, que tem por objetivo gerar informação para o enfrentamento do processo de divórcio com mais tranquilidade, mais segurança. Correto? É isso mesmo, Alexandre. Então, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, marca alguns amigos para que também tenha acesso a essa informação e nós nos vemos no próximo vídeo.